Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja, por gentileza, a abrir as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Está ótimo o som. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. 4 e 5. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Luiz Flávio, louvar a Deus pela vida do nosso segundo vice-presidente, do primeiro vice-presidente, pastor Tércio, e do nosso segundo vice-presidente, pastor Telmo, que esteve na direção dos trabalhos. Seu nome, cumprimentar os demais pastores, pastor Júlio, pastor Antônio, pastor Daniel, e os obreiros que se fazem presentes aqui na casa do Senhor. Quantos acharam essa palavra conhecida? Diga, eu achei. Está escrito assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Somente até aqui, a igreja pode tomar seus assentos. Eu quero nessa noite ministrar uma palavra de Deus ao seu coração, mas a palavra de Deus, ela nos dá a garantia que ela jamais volta vazia. Se ela não volta vazia, ela pode encher o teu coração, ela pode encher a tua mente, a tua casa. Essa palavra não vai voltar vazia. A gente pede uma confirmação para Deus, e quando o coral cantou sobre a casa do oleiro, aqui eu pude ter a confirmação que era esta mensagem sobre este profeta. Antes de entrarmos nesses dois versículos a qual nós lemos, eu preciso aqui exaurir aqui algumas particularidades, algumas minúcias dessa mensagem que eu quero ministrar. E a primeira é que o pai deste profeta Jeremias, Euquias, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Ele era sacerdote. Então o profeta Jeremias, ele tinha os planos de ser sacerdote. Porque todo filho, ele se inspira no pai. Ele vê a representatividade no pai. Mas uma outra particularidade que eu consigo aprender aqui é que quando ele está escrevendo essa mensagem, ele tem a convicção: veio sobre mim a palavra do Senhor. Ele tem a plena certeza que não foi ele até o chamado, mas sim o chamado começou com Deus, com ele. Veio sobre ele a palavra de Deus. E aí começa os versículos a qual nós lemos: veio sobre mim a palavra de Deus, antes que eu te formasse no ventre materno. E aqui é a primeira particularidade, que antes de você nascer, Deus já tinha escrito a tua história. Deus não esperou você nascer para escrever a tua história. Ele saberia que você estaria aqui neste culto, no 4º dia de 2026. Ele sabia que você ia levantar as mãos e agradecer a Deus pela sua casa, pela sua família. Nada é de surpresa para Ele, porque Ele é o Deus onisciente, onipresente, e Ele está em todos os lugares. Você pode glorificar ao Senhor? Então, antes mesmo de você for gerado, é isso que ele está escrevendo, antes mesmo da tua mãe conhecer o teu pai, antes mesmo do teu avô conhecer a tua avó, eu já tinha escrito a tua história. Olha que interessante isso. Uma segunda particularidade que eu aprendo aqui é que antes que saísse, ele vai usar 2 vezes a palavra antes que saísse do ventre e antes que saísse da madre. Eu te consagrei. Em outras palavras vai dizer: eu te conheci antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. A palavra conhecer aqui, o pastor Elias Torralbo, teólogo, ele diz que isso é um hebraísmo, conhecer. Eu te conheci. Deus é onisciente, conhece todas as coisas, conhece todas as pessoas, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E é bem verdade que quando veio a palavra de Deus sobre ele, Deus sabe como, onde e como você está. Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Deus sabe o sentimento que você viveu no ano de 2025. Deus sabe a maneira que você se encontra nessa noite. Eu não sei, mas Ele sabe. E uma outra particularidade que eu vejo aqui, essa palavra te conheci. O pastor Elias Torralbo, ele vai dizer que esse hebraísmo, conhecer aqui, a Bíblia vai dizer: preguei no teu nome, expulsei demônios em teu nome. E o próprio Senhor vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Parece paradoxal. O Deus que conhece todas as coisas, o Deus que te formou, agora não vos conheço. Na verdade, aquele hebraísmo é o mesmo que Abraão, quando conheceu a Sara, vai dizer: e Abraão conheceu a Sara e teve um relacionamento com Sara.
Em Mateus capítulo 25 vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E vai começar assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Será semelhante a quantas virgens? Quantas? 10. E é importante nós destacarmos aqui que ele está falando uma parábola de escatologia. E ele fala 10 virgens, porque quando você aceita Jesus, você começa bem. Todo mundo quando começa na igreja, começa perdoando. Começa no primeiro amor. O problema é depois. Depois quando assume um cargo. Depois quando conhece um pouco mais das escrituras. Depois que conhece um pouquinho mais, aí você vai ver que nos versículos posterior, ele vai dizer, são 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. E a palavra de Deus vai dizer que todas adormeceram, todas tosquenejaram. A questão aqui não é adormecer. A questão aqui é adormecer com pouco azeite. Mas a própria Bíblia vai dizer que houve um clamor. Aí vem o noivo e todas se colocaram em pé. O que me chama a atenção é que um clamor, uma voz fez todas elas se colocarem em pé. Vamos para Ezequiel, o capítulo 2 vai dizer, põe-te em pé e falarei contigo. Para Deus falar, nós temos que estar posicionado, nós temos que estar em pé. Quando ele está em pé, ele consegue ouvir a voz de Deus. Porque para ouvirmos a voz de Deus, não é sem jejuar, não é sem orar. Para ouvirmos a voz de Deus, nós temos que estar posicionado. É vir neste culto de domingo, levantar as mãos e dizer, Senhor, obrigado. Eu quero estar na posição a qual o Senhor me colocou. Eu quero estar no cargo a qual o Senhor me colocou. No capítulo 37... veio sobre ele a mão do Senhor e colocou ele no meio de um vale e fez andar no vale. E nós sabemos que aquele vale cheio de ossos secos é uma representatividade, é uma tipologia de Israel que está morto em seus pecados e em seus delitos. E o próprio Senhor vai dizer, poderão reviver estes ossos? Poderão? E o profeta vai dizer, tu sabes, ó Senhor. Então o próprio Deus vai dizer, profetiza sobre estes ossos. E quando ele profetiza, ele diz, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Houve um ruído e cada osso se juntou-se ao seu osso. Aqui eu aprendo que existem ossos secos que estão esperando um clamor e uma voz. Eu vou melhorar para você da glória. Tem pessoas que estão mortas em pecados aí no mundo, que estão precisando da tua voz, do teu clamor. Sabe por que a tua casa não caiu? É porque tem o clamor de uma mãe, é porque tem o clamor de um pai. Sabe por que o teu filho está de pé? É porque tem o clamor de uma mãe que está clamando pelo filho. Um pouquinho mais de retorno, como estava o som? Um clamor, uma voz, e todos se puseram de pé. Aqui eu aprendo que tem ossos secos. Lá nas escolas, aonde você trabalha, tem pessoas que estão esperando uma voz. Eu sempre falo para a liderança que o líder ele tem que pregar a palavra, porque tem jovem que se espelha em você e ele precisa ouvir a tua voz. Ele precisa conhecer a voz do líder. Aleluia, glórias a Deus. Quando Maria ouve a voz de Jesus, ela diz, é o mestre. Quando os discípulos estão na tempestade, eles olham, é um fantasma. Mas quando Deus fala, quando Jesus fala, eles dizem, eu conheço essa voz. Tem pessoas que precisam ouvir a tua voz, que precisam conhecer a tua voz, seja na internet, seja na tua casa. Eu vou melhorar para você dar glória a Deus. Se eu fosse você na internet, já teria dado um glória mais alto para Jesus. Tem pessoas que lá na tua casa, na tua família, precisam ouvir a tua voz. Precisam ouvir a tua oração. Esta semana, Deus falou comigo e eu pude sentir a voz de Deus. E Deus falou comigo, Guilherme, faz um propósito, um jejum de 21 dias. Mas, ele falou, não é só para você. É para o irmão que está aqui na igreja também. Quando eu mandei a mensagem para o irmão me mandou uma foto de um livro que ele estava lendo sobre jejum. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em provisão e providência divina. E ele disse, pastor, você não vai acreditar, mas há 2 dias atrás, se não me falha a memória, Deus falou comigo para fazer um jejum de 21 dias.
E aqui eu te pergunto, existe coincidência para Deus? Não existe, você não está aqui por coincidência. Pegue na mão de quem está do teu lado, eu não sou de fazer isso, mas pegue na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele, não existe coincidência, existe providência de Deus. A provisão do Senhor está chegando no ano de 2026. A política pode estar em ruído, eu não sei se a presidência pode estar em ruído, mas uma coisa eu sei, que tudo está no controle e na providência do Senhor Jeová. Glórias a Deus, aleluia. Mas eu vou continuar, e eu não perdi aqui o fio da meada, eu vou continuar na 10 virgens, só para você entender. E elas se colocaram em pé. E quando as 5 prudentes estão com as lâmpadas acesas, as 5 imprudentes também estão com as lâmpadas acesas. Só que elas têm a consciência que as lâmpadas vão se apagar. Porque elas dizem, dai-me do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Elas não usam a expressão, porque nossas lâmpadas se apagou. Ou usam a expressão, nossas lâmpadas se apagaram. Não. Elas têm a consciência que tem pouco azeite. As 5 imprudentes, as 5 nécias, têm a consciência que a lâmpada vai se apagar. E todos nós, quando lemos uma história da Bíblia, nós tentamos ver quem eu sou. Eu sou as 5 virgens prudentes ou sou as 5 virgens nécias? Agora, para você ter um parâmetro para saber quem você é que as 5 nécias têm a consciência que tem pouco azeite. Eu não sei se você está entendendo. Os nécios, as nécias, têm a consciência que oram pouco, que se consagram pouco, que poderiam vir mais na igreja. Eu não sei se você está entendendo. O pior é que as nécias têm inveja. Por quê? Porque ela diz assim, se a minha lâmpada vai se apagar, a tua também vai. Dai-me do vosso azeite, porque a minha lâmpada vai ficar apagada, mas a tua também vai se apagar. Quer saber se você está no lado das nécias ou das prudentes? É quando você não consegue glorificar a Deus, quando o teu irmão compra uma casa própria. Você não consegue glorificar a Deus quando o teu líder compra um carro novo. É porque você é nécia. Mas se você é prudente, você consegue se alegrar pela conquista do irmão, pela conquista da irmã. Eu vou melhorar, eu vou entregar tudo que Deus tem colocado no meu coração. Se você é prudente, você glorifica a Deus pela conquista e pela vitória do teu pastor, do teu líder, do teu irmão, da tua irmã. A gente está falando de virgens. Virgens fala de pureza. A gente não está falando de crente que matou, de crente que roubou. A gente está dizendo que tem gente que não vai subir porque tem pouquinho de azeite. E tem igrejas pregando isso. Não acredito mais em dons, milagres. Para quê? Para que jejuar? Para que orar? Eu vim trazer uma palavra desperta à igreja. Eu vim aqui nessa noite como profeta dizer, Jesus está voltando. E para subir tem que ser cheio do azeite. Não pode ser pouquinho. Não adianta você ser doutor, ter bacharelado, ser pós-graduado. Não, você precisa ser cheio do azeite para subir para o céu. Tem que orar mais. Tem gente que diz assim, para que dar dízimo? Para quê? Dízimo não compra a salvação, e é verdade, não compra mesmo. Mas todo salvo é dizimista. Faz parte dos atributos do salvo. Quais são os atributos do salvo? Ele tem benignidade, ele tem paz, ele consegue perdoar quem feriu, ele consegue perdoar quem magoou, ele consegue perdoar quem caluniou. Aleluia, glórias a Deus. Eu estou na mensagem ainda. Mas as nécias têm a consciência o noivo vai chegar, as lâmpadas vão se apagar. Então elas vão tentar comprar o azeite. Só que azeite, você sabe, por mais que você leu poucas vezes a Bíblia, você tem a consciência que para ungir era com azeite. Davi foi ungido com azeite. Então o azeite ele tem uma representatividade de consagração. Elas foram comprar o azeite. Só que azeite não se compra. Azeite é com joelhos dobrados. Aleluia. Quando elas voltam, o noivo já tinha voltado. Aí elas batem na porta. Deixe-vos entrar. E aí vai a expressão que eu estou falando aqui no conheci. Apartai-vos de mim porque não vos conheço. Paradoxal, Deus conhece todas as coisas. Só que elas estão acostumadas, as nécias, estão acostumadas a abrir portas terrenas com a sua própria oratória, com o próprio talento, com o próprio dinheiro. As nécias estão acostumadas a abrir as agendas com a sua oratória boa. Deixe-vos entrar. É a palavra, porque ela sabia que com a palavra delas, elas poderiam entrar.
Mas Deus disse: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E aqui eu quero trazer uma palavra para você. Tem pessoas que conseguem abrir portas terrenas com o seu talento, mas porta celestial é só sendo cheio do azeite para abrir. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou melhorar para você da glória e para você entender. Eu consigo abrir a minha agenda para o ano de 2026 com a minha própria oratória, mas para subir para o céu eu preciso ser cheio do azeite. Quantos querem ser cheios do azeite? Quantos querem buscar mais a Jesus no ano de 2026? Levante as duas mãos e melhore seu glória para Jesus nessa noite. Estou no conheci. Depois, a segunda palavra que eu quero aqui trazer, a segunda minúcia que eu quero falar é sobre te consagrei. Você vai notar que algumas Bíblias vai estar dizendo assim: te santifiquei. Te consagrei, e algumas traduções, te santifiquei. E aí, qual é a certa? Consagração e santificação. Santificação é ser separado para Deus. Consagração é ser separado por Deus. Então, o próprio Deus está dizendo, e Ele está escrevendo: eu fui separado para Deus e fui separado por Deus. Então, Ele tem a convicção, aleluia. E você nota que primeiro Deus tem um relacionamento com Ele, depois Ele tem uma consagração, uma santificação pelo próprio Deus, e depois vai dizer: e eu te dei as nações por profeta. Você está entendendo que tem uma ordem cronológica? Você está entendendo que primeiro Deus precisa que você tenha um relacionamento com Ele, depois você tem uma consagração, e depois sim você vai receber tudo aquilo que Deus tem preparado para ti. Só que tem pessoas que não entendem essa ordem e querem pular etapas, e o problema disso é perder tudo aquilo que Deus deu a ele. E eu vou provar pela Bíblia. O filho pródigo, esta parábola do filho pródigo, é de um filho que não valoriza o pai. É de um filho que não valoriza a casa do pai. E ele vai dizer: dai-me toda a minha herança, o pai vivo. Porque ele não valoriza o pai que ele tem. Aí ele recebe a herança do pai. E quando ele recebe a herança do pai, ele gasta toda a herança que ele tem. E quando ele caiu em si, porque ele estava alimentando e dando alimento para os porcos. E ele se lembra: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm uma melhor comida? Ele quer sair da casa do pai. Ele não quer ficar na casa do pai. Sabe por quê? Hoje estamos enfrentando o maior índice de desigrejados. Sabe por quê? Porque na casa do pai tem ordem. Na casa do pai tem princípio. Só que na casa do pai tem a voz do Senhor. Aleluia. Tem pessoas que não querem mais ter princípios nem ordem e querem sair da igreja. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Não saia da igreja. É momento de voltar. Jesus está voltando. Caiu em si. Então, você nota que primeiro é um relacionamento, depois é uma consagração, é ser separado para Deus e ser separado por Deus. E depois, terceiro, te dei as nações por profeta. Não é vou te dar. Não, eu já te dei. Está em tuas mãos. Você precisa ter um relacionamento. Só que no momento do processo, valorize. Você já viu que todo pai que é rico ou que tem um pouco mais de dinheiro, ele quer fazer o filho trabalhar para dar valor ao dinheiro? Porque senão não valoriza. Não consegue valorizar. Eu todos os dias, eu consigo valorizar até o alimento. Quando a Josi faz lá, queima o arroz. Eu fico tão apavorado quando tem gente que diz: olha só o gosto desse arroz. Para que isso? Queimou o arroz. E briga com a esposa, e briga com a mãe. Sabe por quê? Porque nunca passou necessidade. Mas pega uma criança lá da África, aleluia, e traz para cá, mesmo com arroz queimado, ela vai estar pulando de alegria, pulando de felicidade. Eu vim trazer uma palavra de reflexão para a tua vida. Tem gente reclamando, aleluia, tem gente brigando com esposa, com esposo, com pai e com mãe, por causa de um arroz queimado. Mas eu vim trazer uma palavra de alerta para você, para a tua casa e para a tua vida. Tenha gratidão pela mãe que Deus te deu, tenha gratidão pelo pai que Deus te deu, tenha gratidão pelos filhos que Deus te deu, tenha gratidão pela tua vida, tenha gratidão pela tua casa. Tenha gratidão. Tem pessoas que não conseguem glorificar. Tem pessoas que não conseguem ver o outro cantar, pregar. Tem pessoas que dizem: essa mensagem é desse. Você já viu como é difícil para o pregador? O cantor ele pode repetir o hino 100 vezes, 30 vezes. Mas o pregador pregar a mesma mensagem, já começa a ter crítica. O cantor ele pode imitar a cantora, pode imitar os trejeitos da cantora.
Pode imitar até o jeito de cantar, as técnicas, mas o pregador não pode imitar ninguém. Olha aí. E aí o que vem? Acusação. Imitou fulano. Até a voz é parecida. Só que eu vim aqui trazer uma palavra. Sabe por quê? Porque o diabo não gosta de palavra. O inimigo, ele não gosta de palavra. Sabe por quê? Porque a palavra liberta. Porque a palavra transforma. Porque a palavra é viva. Porque a palavra é espada. Aleluia. Porque a palavra penetra na divisão de corpo, almas e medula. É essa palavra que vai te libertar no nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu vou terminar aqui. Falando sobre valorizar. É importante nós destacarmos que o filho mais novo, ele saiu, mas ele caiu em si e ele voltou arrependido. Só que o filho mais velho que não saiu, ele é muito bom de serviço. Só que ele não é bom de relacionamento. Eu vou dizer, o perigo de você ser bom no serviço, mas não ter relacionamento com Deus. Porque o maior perigo do crente é passar a vida inteira reconhecendo Deus como pai e naquele dia Deus não reconhecer ele como filho. Aleluia, glórias a Deus. Dá para você dar glória a Deus? Só que o filho mais velho, ele é muito bom de serviço. Então ele está com o pai, ficou com o pai, está trabalhando. Mas quando ele volta do trabalho, que ele é bom de serviço, ele volta, pastor Júlio, ele estava trabalhando. Quando ele voltou, o filho mais novo já tinha voltado. O pai já tinha recebido ele com abraço, com anel, com sapatos novos, com roupas novas. Estava dando uma festa. E o filho mais velho que não saiu, porque o filho mais novo ele saiu, se perdeu, se arrependeu. Mas o filho mais velho está perdido dentro de casa. Quando ele volta, ele não consegue entrar na casa. Ele fica rodeando a casa. E o servo, o empregado do pai, vem e conta. Eu acredito que esse é assembleiano. Porque o assembleiano, ele gosta de trazer uma informação, né? Ele chega e diz, teu irmão voltou. E teu pai está fazendo uma festa para ele com um bezerro cevado. Aí, ele não consegue entrar dentro da casa. O pai, ele sai de dentro da casa. Aleluia. Vai até o filho mais velho e diz, teu irmão voltou. É motivo de nós se alegrarmos. E ele vai dizer, este teu filho. Olha só, o filho mais velho, ele não reconhece nem o irmão mais novo como irmão. Ele vai dizer, este teu filho. Olha o pronome possessivo. Este teu filho. Só que aqui que eu quero trazer para você entender uma revelação de Deus muito forte. Por quê? Quem que está mais parecido com a voz do pai? É o servo ou é o filho mais velho? O que o servo falou? Este teu irmão. O pai chegou e disse, este teu irmão. E o que o filho mais velho disse? Este teu filho. Sabe o que eu aprendo? Infelizmente, tem crentes aqui que são muito bons de serviço, mas quando fala, perde a oportunidade de ficar quieto. Aleluia. Tem pessoas lá fora que são empregados que têm um vocabulário melhor do que crente. É verdade isso que eu estou falando. É a verdade que eu tenho que pregar. Palavrão é inadmissível sair da boca de um crente, de um cristão. É inadmissível. Então aqui o empregado está mais parecido, a voz do empregado está mais parecido com a voz do pai. E o problema de tudo é que só teve festa porque o irmão mais velho não está. Porque infelizmente tem crente que quando ele chega na festa, Zé da festa. Tem crente que quando ele chega no ambiente, só é festa quando ele não está no ambiente. Só é festa quando ele não está, porque ele fala mal de todo mundo. Cuidado. Cuidado com quem você fala mal. Da mesma medida que você medir, vai ser medido também. O que você está plantando? O que você vai colher da tua vida? O que você vai colher no ano de 2026? Eu vim trazer uma palavra de mudança de pensamento, de metanoia, de arrependimento. Porque mudando o pensamento, você muda o sentimento e muda o comportamento. Aleluia. Isso a psicologia diz. Então não adianta de nada você fazer um trabalho incrível. Não adianta de nada você trazer um serviço na igreja incrível se a tua fala não parece com o pai. Se você não conhece a agenda do pai, porque ele precisa conhecer a agenda do pai pelo empregado. É o servo que diz, teu irmão voltou. Ele era para conhecer a agenda do pai. Ele era para saber das festas do pai. Sabe o que acontece aqui? Tem muitos crentes que são tão religiosos, que querem trabalhar na igreja, mas antes
pulou etapa, não teve um relacionamento com Deus. Por isso que Deus naquele dia vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Você era muito bom de serviço na igreja, mas quando chegava dentro da casa, não conhecia Deus. Quando chegava no trabalho, não conhecia Deus. O que saía da boca de você, machucava pessoas, entristecia pessoas. Não adianta de nada você fazer algo lindo, estrondoso, magnífico, mas não tem um propósito divino. Machuca o irmão, machuca a irmã. Eu vim trazer uma palavra: te converte, te arrepende, aleluia. Faz algo pequeno, não precisa fazer algo estrondoso mostrando para os homens. Consagração é separação para Deus. Não adianta de nada você deixar o cabelo crescer até os pés para dizer que você é santo, mostrar para o homem. Não, santidade é separação para Deus. Se coloque em pé nessa noite, que eu preciso terminar essa mensagem. Uma mensagem que primeiro começa em mim, é dura para mim, é difícil para mim pregar isso aqui, porque eu estou me colocando aqui, estou me posicionando aqui e trazer essa mensagem. Mas infelizmente, nós temos que conhecer a Deus, nós temos que ter um relacionamento, nós temos que estar enraizado, porque tem tanta gente que critica. Irmão, se você soubesse de crítica que a gente ouve, é crítica porque o fundo musical está alto, é crítica porque não consegue prestar atenção na mensagem. Sabe o que é isso? É o inimigo. É o inimigo. Você está sendo usado pelo inimigo para entristecer pessoas, para fazer pessoas parar. Você não tem noção. É crítica por causa de que a mídia. Para que filmaram perto? Para que isso? É para se aparecer. Meu irmão, se a gente não tem uma raiz profunda com Deus, a gente desiste. Se a gente não sabe o Deus que a gente serve, a gente para. Mas cada vez que eu penso em parar, eu me lembro que com 17 anos, eu fazia 18 a 20 quilômetros a pé, indo para a colônia penal, onde tem 5 presídios encharcadas. Na primeira vez que eu fui no presídio ministrar a palavra, segurança máxima, você tem que se despir por inteiro. E o meu pai não sabe dessa história, porque eu não quis contar para ele quando eu voltei da primeira pregação. Um preso, ele tirou uma escova de dente afiada e colocou no meu pescoço. E ele diz: sai eu daqui ou morre nós dois. Naquele momento, o que adianta você falar bonito? O que adianta você ter uma mensagem bonita, ter uma oratória bonita? Quando você descobre que tem uma sentença, que tem um câncer, que você vive e sabe que a cada dia você pode morrer, o que adianta? O que adianta a casa? O que adianta terrenos? O que adianta a ambição? Só que naquela hora, é a graça e a misericórdia de Deus que nos acompanha todo dia. E veio uma graça de Deus sobre mim, e eu disse para ele: se eu morrer agora, eu morro feliz, e eu vou ser salvo. Só que eu vim trazer uma palavra para você: se você morrer agora, você pode ser condenado e ir para o inferno. Aleluia. Naquele momento, aquela pessoa começou a derramar as lágrimas. Aleluia. Foi um dos primeiros que a gente batizou. Aleluia. Eu só vim trazer uma palavra para você, que é só a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Se não é a mão de Deus, nem aqui você estaria. Se não é a graça de Deus, teu filho estaria morto. Se não é a misericórdia de Deus, você não teria trabalho para trabalhar. Se não é a graça e a misericórdia e a bondade de Deus. Então eu quero fazer um convite para você. Os obreiros vão descer agora, porque nós temos uma apresentação. E eu quero convidar você para agradecer a Deus pela tua casa e pela tua família. Nós estamos na 4ª noite do clamor. Nós temos 12 noites de clamor para um ano de bênçãos, um ano de vitória. Então, se você está com a tua família, se você tem gratidão pela tua casa, saia do teu banco e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu vou fazer 3 convites. E o segundo convite que eu quero fazer, se você tem gratidão, já saia. O segundo convite é se tem alguém enfermo aqui, se tem alguém que precisa de uma cura no ano de 2026. Porque eu acredito que no final dessas 12 noites de clamor vai ter testemunho de cura, porque os sinais acompanharão ao que crer. Isso, saia do seu banco. O segundo convite é se alguém enfrentou uma enfermidade. É câncer, é enfermidade no ovário, é enfermidade na coluna, é enfermidade na cabeça, é enfermidade nos rins. Saia do teu banco, porque eu creio num Deus que ainda cura. Eu creio num Deus que ainda transforma.
E para você que ficou no banco e ficou olhando para as pessoas que vieram aqui na frente, eu vou te dar mais uma oportunidade agora. Saia do teu banco e vem, aleluia. Você que olhou para quem veio, você que analisou quem está aqui na frente, saia do banco e vem. Vem. Se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus aqui nessa noite, levanta a mão. Eu acredito que todos são da casa. Todos somos evangélicos aqui, né? Todos são evangélicos. Mas eu vou orar neste momento. Logo depois que eu orar, eu gostaria que a irmã Jaque louvasse ao Senhor. Irmã Jaque, louva ao Senhor. Depois que eu terminar a oração, aleluia. A igreja levanta as mãos para cá, aleluia. Tem pessoas chorando aqui. Tem pessoas que estão acompanhando essa mensagem na live, que estão chorando. Tem pessoas que estão se arrependendo agora dos seus pecados, dos seus erros. Aleluia, levante a mão para cá e eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por cada alma, por cada pessoa que veio aqui na frente neste altar, Senhor. Eu acredito que aqui é a quarta noite. É a quarta noite onde Deus vai fazer o quarto milagre, a quarta vitória que Deus está entregando para alguém. Que o ano de 2026 vai ser um ano marcado por conquista, vai ser um ano marcado por bênção, aleluia. Tem pessoas que estão sendo curadas agora da coluna, do olho, aleluia, dos órgãos vitais agora em nome de Jesus. A enfermidade, o câncer, bata em retirada. Ansiedade, depressão, bata em retirada agora, no nome de Jesus. Para quem está acompanhando a live, agora, bata em retirada toda ansiedade, todo mal. Teu filho vai voltar para os caminhos do Senhor, teu filho vai deixar das drogas, teu marido vai deixar da bebida, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, agora, em nome de Jesus. Senhor, a minha família agora, é bênção agora. do Senhor. Aleluia, aleluia. Ensina a tratar. Glória a Deus, que a graça e o amor de Deus agora chegue na tua casa, chegue na tua família, em nome de Jesus. Restaura agora, restitui. A minha família